Olá, tudo bem? Eu sou Sheila Ortiz e eu estou muito feliz de verdade por estar aqui com vocês no 4º Encontro Internacional de Mulheres. Que honra minha! Espero que do meu jeito e no coração aberto de vocês nós possamos nos conectar naquilo que é de fato profundo para o feminino. Eu fui convidada a falar das feridas primais do feminino e eu venho há muitos anos trabalhando com as mulheres. E honestamente não é porque eu preferia trabalhar com as mulheres, não. É porque essa demanda ela se apresenta de um jeito muito especial para nós terapeutas, e isso foi me conectando. E eu tenho certeza que esse chamado de trabalhar com mulheres tem muito a ver com uma demanda minha, da minha própria cura. Eu tive problemas extremamente complicados pela exclusão que eu fazia do feminino. E isso me levou a ter uma vida de dores físicas, de peso, apesar de ser uma grande executiva, ganhar meu dinheiro, fazer processos de crise de independência, de força, essa força se tornou um peso. E eu passei por vários processos de cura para poder chegar aqui, né? E claro, com todas as minhas formações e poder ter um pouco mais de expertise para falar com vocês, porque acho que não se trata só da gente saber na teoria, né? Aquilo que de fato nos contribui para a vida, na cura, mas é realmente sentir as dores na prática, na carne. Então, quando eu escuto a palavra ferida, eu não sei para você que está me ouvindo, mas ferida me traz aquela imagem de dor, de hematoma, sabe quando uma criança se machuca e muitas vezes fica aquele roxo, aquela ferida e às vezes sangra, né? Então é uma coisa que dói. E às vezes a ferida ela é extremamente aberta, né? A ponto de ser visível a todos, mas às vezes não. Às vezes a ferida está lá dentro e fica latejando e ela fica escondida por trás de outros sintomas. Ao longo de mais de 15 anos trabalhando no desenvolvimento humano, eu vejo mulheres que escondem suas feridas. E é interessante porque se nós escondemos as nossas feridas, de quem nós estamos escondendo? Será que nós estamos escondendo da sociedade ou será que nós estamos escondendo de nós mesmas? Talvez nós tenhamos perdido um pouco do nosso dom de identificar, né? Porque a natureza do feminino é poder identificar, sim, tudo aquilo que se passa através das emoções. E até mesmo para que a gente consiga prevenir, para que muitas das nossas feridas mais profundas não se transformem muitas vezes numa doença física, realmente. Então, eu vou trazer alguns sintomas de que é possível que você esteja com alguma ferida. Alguns sintomas que às vezes a gente nem percebe, nós achamos que é normal na vida. Por exemplo, talvez você trabalhe bastante e nesse seu esforço de trabalhar muito, você se sinta muito sobrecarregada, muito cansada. E quando você chega em casa, você chega exausta. Às vezes você gostaria de poder descansar, não consegue. Mas dá aquela sensação de peso, às vezes o corpo fica pesado. É um dos sintomas. Você já não tem mais atração sexual, às vezes, pelo cônjuge. Ou ao contrário, você está com dificuldade de estabelecer um relacionamento afetivo. Se você tem dificuldade de confiar nos homens. Se você se sente extremamente forte e com a necessidade de superar todas as coisas e muitas vezes tem dificuldade de pedir ajuda. Todos são sintomas de feridas que estão lá, latentes. E que são mascaradas por sintomas. Se você tem dificuldade de gerir seu dinheiro. Se você tem dificuldade de olhar para o próprio corpo, de conseguir aceitar o corpo que você tem. Se você tem dificuldade de sentir prazer e reconhecer os prazeres que chegam ao seu corpo. Se você não confia nas outras mulheres. Se você começou a duvidar de si mesma, perdeu o amor próprio. Se você perdeu a fé, a espiritualidade, se você já não sente mais nada, são feridas importantes que nós precisamos olhar. Então eu gostaria de falar para vocês que antes de eu começar a gravar essa aula para vocês, eu fiz uma meditação
E existem várias formas de nós falarmos sobre feridas do feminino. Seria um curso de dias, né? Mas me vem para falar para vocês algo em relação às consciências das feridas. Como assim? Muitas vezes, quando a gente pensa em ferida, a gente pensa imediatamente num trauma que gera a ferida, não é? Então, por exemplo, assim, quando você pensa numa criança que se machucou, quando você pensa numa ferida para a criança, você pensa logo que ela caiu, que ela machucou, digamos lá, ralou o joelho, se teve uma ferida, você vai tratar. E então, quando a gente pensa nas feridas emocionais, muitas vezes a gente já faz uma relação imediata a algum trauma que aconteceu conosco. Isso faz sentido? Sim. Isso é real? Sim, isso é real. Então, um dos aspectos de consciência que nós temos, onde acontecem dores, machucados na nossa alma, no nosso emocional, está na nossa consciência chamada consciência pessoal. O que é consciência pessoal? Consciência pessoal é tudo aquilo que acontece com você, desde o momento da sua concepção. Ou seja, quando o pai e a mãe se unem e geram você pela concepção, você existe naquele momento na Terra. Então, a partir daquele momento que você começa a crescer, se desenvolver fisicamente, né, no mundo tridimensional, a partir dali você tem uma consciência pessoal. Tudo que acontece com você. Então, se você sentiu os efeitos de algo dentro do útero da mãe, tudo isso você carrega. Então, do 0 anos, né, até o nascimento, ou seja, desde a concepção, durante toda a gestação, é uma fase onde acontecem muitas coisas. O que aconteceu com a mãe, as emoções da mãe te afetam, mas essa consciência ela é pessoal por quê? Porque existe uma consciência que forma você. Naquele momento você está se desenvolvendo, então afeta diretamente, inclusive, o seu corpo. Então ela é pessoal também. Depois eu vou falar da outra consciência, que é a consciência coletiva e sistêmica. Então, nessa consciência pessoal, tudo aquilo que se passa durante a gestação aconteceu com a mãe, com o pai. Às vezes, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que talvez a mamãe ela não estava disponível para esse pai, o papai não estava disponível para esse homem, na verdade, né? Não estava disponível para essa mulher. Às vezes aconteceu uma traição nesse momento, a mamãe chorou muito. Às vezes aconteceu algum problema ali e a mãe sentiu muita dor existencial, no sentido assim de, às vezes, um luto, um sofrimento. Todas as emoções da mãe afetam imediatamente o bebê e o clima que está em volta. Então essa experiência de tomar essa dor, ela também é pessoal. Mas ela também vai ser sistêmica quando a gente se der conta que ela não é nossa. Muito dessas dores não são nossas, ok? Mas tudo bem, vamos passo a passo. Quando nós nascemos, o nascimento é um momento bastante importante. Deveria ser algo muito simples e natural, mas por algum motivo existe uma complicação para o ser humano e existe um luto muito grande na hora que a gente nasce. Existe uma perda de um lugar seguro, que é o útero da mãe, e onde a gente vai para o mundo. E nesse momento, muitas vezes, existem alguns traumas. Dos nascimento até os 3 anos de idade, outra fase super importante. Então, muitas vezes, o vazio emocional que pode ter acontecido nessa fase, quando a mãe não está disponível, quando, por exemplo, a mãe trabalha muito e não consegue estar afetivamente com essa criança, né? Quando existe algum problema de relacionamento entre o casal, qualquer coisa que tenha acontecido do 0 aos 3 anos, quando existe algum trauma por perda de alguém, às vezes você perdeu um irmãozinho, uma mãe perdeu um neném, muitas coisas podem acontecer e isso fica de uma memória bastante inconsciente. Dos 3 aos 7 anos a mesma coisa. Só que dos 3 aos 7 anos ali, em torno de 5, 6 e 7 anos, nós temos um pouco mais de memória. Se você parar para fechar os olhos e lembrar dos seus 5 anos, talvez você se lembre de algo. É mais fácil se lembrar com 5 anos de idade do que com 3, 2 anos de idade. Isso já é comprovado, nós sabemos disso. Então, o que acontece? Muitas vezes, memórias, por exemplo, de abuso acontecem nessa idade. É muito comum, a partir dos 5 anos, você lembrar de um abuso sexual. 5, 6, 7, 8, até os 12 anos, geralmente isso é muito evidente. E aí, isso também é uma ferida que se instala, né? E na medida que vai acontecer, que a gente vai crescendo, vão acontecendo desenvolvimentos nossos, onde nós passamos por experiências de dor. E aí, vamos lá, 15 aninhos, enfim, a gente vai crescendo,
15 anos, por exemplo, é muito importante para a menina. Em torno de 14, 15, 16 é onde é aquele fruto, né? Aquela flor desabrocha, onde a menina ela tem a experiência social de começar a se perceber mais mulher, onde começam as interações mais afetivas com os meninos, né? As primeiras experiências muitas vezes até sexuais, né? E não necessariamente de primeiro ato sexual, mas muitas vezes a experiência de desejo, de toque, às vezes o primeiro beijo na boca, né? Então, às vezes, hoje em dia é mais cedo um pouco, 13 anos por aí já tá começando, mas essa fase toda ela é muito definitiva e às vezes algumas coisas acontecem ali que nos deixam um pouco inseguras como mulheres. E a gente vai crescendo, enfim, de repente a gente talvez namore, noiva, aí de repente um relacionamento afetivo que não deu certo, tudo isso são experiências pessoais que vão acontecendo ao longo do tempo, ok? Não sei quantos anos você tem hoje, mas desde que você foi concebido até a sua idade, tudo que aconteceu com você e te afetou são as experiências que estão dentro de uma compreensão que se chama consciência pessoal, o que aconteceu com você. Ok? Então imagina assim, que desde que você nasce, né, ou que você é concebido, você vai como um espiral num desenvolvimento pessoal. E nesse espiral que você vai se desenvolvendo, muitas coisas vão acontecendo. As feridas mais profundas estão onde? Da consciência pessoal. Estão aqui embaixo, desde a concepção. Ou seja, aqui a dor é mais real. Ela se instala de uma maneira mais inconsciente dentro do nosso ser. Então, quando você chega lá nos 15 anos, por exemplo, teve uma decepção amorosa, essa dor aqui, por mais que pareça desesperadora, meu namorado me deixou, eu fui... Aquela dor, sabe, do adolescente desesperadora? Essa dor, na verdade, ela está muito associada, às vezes, a um abandono que aconteceu aqui embaixo. Uma rejeição que aconteceu por parte da mãe ou do pai. Então, na verdade, a principal dor, o solo, está aqui nessa primeira infância. E aí lá, a gente às vezes acha que tá lá na adolescência, às vezes não. O que acontece? Aquilo ali tá totalmente linkado a essas fases abaixo. Então, esses primeiros momentos da nossa vida são definitivos, ok? Por isso que quem é mãe hoje, a gente sempre fala, cuida muito com esse momento. Cuida da gestação, né? Busca se desenvolver, se trabalhar a sua criança interna, porque quando você tem um filho, você possa trazer também para ele um clima mais saudável. Então a mãe, quando ela está disponível, presente de alma. O que é presente de alma? Não é só presente no sentido de cuidar lá, fazer as questões práticas do dia a dia, não. É que quando a mãe está lá com aquela criança, ela está vendo aquela alma, ela está inteira ali. E aí isso faz diferença para uma criança, né? Por aquilo que vai acontecer no futuro. Então a consciência pessoal é aquilo que acontece conosco. Então agora eu quero que você imagine o seguinte. Imagine que essa consciência pessoal é como se estivesse aqui no núcleo de uma informação, numa célula. Ao redor dessa informação, como se fosse um gráfico aqui ao redor dela, vamos pensar numa pizza, né? Que tem aqui ao redor mais alguma camada, tá? Ou um rocambole, sei lá o que você quer pensar. Mas pensa que tem uma informação aqui no meio, uma ao redor e outra ao redor ainda, ok? São 3 níveis de percepção que eu quero trazer para vocês, para chegar aqui nessa última. Nessa segunda aqui, que é um pouco maior, que engloba essa primeira, a gente chama de consciência coletiva ou sistêmica. Essa consciência, ela traz as nossas memórias que não aconteceram necessariamente conosco. Aí que eu quero chegar. Esse é um ponto muito importante. Todos os pontos são importantes, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que muitas vezes as nossas questões, lembra daquele checklist lá mais ou menos que eu falei de sintomas que acontecem conosco, mulheres, muitas vezes não confiar nos homens, não conseguir sentir prazer sexual, muitas coisas que acontecem conosco vêm dessa consciência sistêmica, que tem a ver com como a nossa família enxerga o feminino. Então, vou dar exemplos de que muitas coisas que acontecem. Às vezes, a mulher, ela é criada num ambiente onde as mulheres são muito fortes. E elas são muito fortes porque talvez lá atrás, no passado, as antepassadas dela, elas ficaram muito sozinhas. Às vezes os homens morreram cedo, os homens foram para a guerra, às vezes os homens iam para poder conseguir alimentos fora, né? Que às vezes moravam no interior, ia para algum lugar para conseguir
fazer negócios e voltar, e às vezes morria no meio do caminho por doenças. Isso era muito comum antigamente. E as mulheres acabavam ficando sozinhas e criando seus filhos, às vezes um monte de filhos, né, com todo aquele esforço e uma sobrecarga gigantesca. E o que acontece é que as mulheres, elas passavam o quê? A dizer assim, nós não podemos precisar dos homens, não podemos confiar nesses homens. Uma das coisas que acontece. Outra coisa que acontece é quando os homens, às vezes, traíam muito essas mulheres, e as mulheres passaram a não confiar mais neles. E aí passa a ter uma sensação de que eu não posso de jeito nenhum confiar nesses homens, então eu vou dar conta de tudo sozinha. Olha o que acontece. Se eu vou dar conta de tudo sozinha e eu deveria confiar num homem, né, que está comigo, o que acontece? Eu acabo assumindo todos os espaços. Se eu assumo todos os espaços, olha esse movimento, né? Tanto do feminino como do masculino, se eu assumo todos esses espaços, eu acabo enrijecendo. Então eu fico mais rígida, mais masculinizada na relação com os filhos, na relação com as pessoas, na relação com todo mundo. E aí o que acontece com isso? A gente passou muitas vezes a excluir o feminino. E quando eu excluo o feminino, eu ganho um grande risco, né? Preciso me tornar homem para dar conta das coisas, preciso trabalhar, ganhar dinheiro, excluir o feminino. Então começam a ter vários problemas, por exemplo, de fertilidade. Muitas mulheres passam a ter dificuldade para engravidar. Muitas coisas que podem acontecer no nosso sistema familiar. Às vezes as mulheres da família engravidavam e perdiam seus nenéns. Então, muitas mulheres hoje têm medo, às vezes, de engravidar por conta disso. Muitas mulheres dizem, é muito mais fácil ser homem, ser mulher é muito difícil. Então, se você sente qualquer coisa dessas que eu falei, desconfiança em relação aos homens, é difícil ser mulher, se tem essa coisa, difícil ser mulher, né? Então você precisa olhar para suas feridas. Isso é muito importante, porque é sinal que você não está livre. Porque ser mulher não é para ser pesado. A mulher tem muitas responsabilidades? Tem, mas ela tem todos os recursos dela, dentro dela, para poder assumir a maternidade, assumir os trabalhos, a força do trabalho, assumir tudo isso. Se você é mulher, você tem tudo dentro de você. E o que acontece é que muitas vezes o que a gente faz? Nós temos pena das mulheres que sofreram tudo isso no passado e passamos a criar uma sobrecarga, inclusive, cuidando de todo o sistema familiar. Então, inconscientemente, nós ficamos totalmente conectadas a quê? As mulheres que estiveram sobrecarga, nós queremos cuidar delas e aí muitas vezes a gente acaba assumindo esses pesos e negando o nosso próprio lugar de existência, que é eu sou mulher e eu posso sim estar disponível para a vida, ser feliz com um bom homem, né? Os tempos são mais leves. Então essas feridas que acontecem muitas vezes por repetições familiares, elas precisam ser vistas por nós. Elas precisam ser olhadas e existem muitos recursos que podem te ajudar. Existe o recurso da constelação familiar, existe o recurso de hipnose, tem muitas pessoas que trabalham seriamente com regressões hipnóticas, trabalhos de psicoterapia, né? A terapia psicológica, tudo isso é importante, são recursos que a gente pode utilizar. A mulher, ela nasceu para ser feliz. Eu quero que agora vocês entendam uma compreensão um pouco mais ampla. Você é mulher. Se você está ouvindo esse vídeo é porque você quer despertar algo dentro de você. É porque você quer, de fato, estar mais feliz com você mesmo. Você quer estar em paz com você. Você quer estar mais leve, você quer estar disponível para a vida, você quer amar, ser amada, você quer sentir prazer num bom sexo, você quer se sentir inteira, você quer poder se olhar no espelho e se sentir bonita, independente se você tem um pouquinho de pneuzinho, não interessa, você quer ficar o quê? Cheia de autonomia e de vida, é isso que você quer, não é? Porque se você não tivesse um desejo profundo do seu coração, de estar mais leve na vida, você não estaria assistindo esse vídeo. Então é nesse sentido que eu quero falar com você agora. Existe uma outra consciência, chamada consciência espiritual, a terceira consciência, que ela é uma consciência que ela fica como se fosse uma membrana perene,
que conecta toda a nossa ancestralidade a nós e ao mesmo tempo a espiritualidade toda, o mundo que está dentro de nós. Você é um ser espiritual. Eu quero que você entenda algo e me vem ultimamente todos os trabalhos que eu faço e que tem a ver com mulheres, me vem um recado muito importante. Mulheres, nós precisamos confiar mais no grande poder do nosso útero. Se você sentir no seu coração por um momento agora e você colocar a mão no seu útero, você vai perceber que esse é um solo fértil, divino. Você é uma criatura divina, onde você tem dentro do seu corpo um solo fértil. Ser mulher é uma dádiva. É uma dádiva. A mulher, ela tem o poder de transmutação. A mulher tem o poder de conseguir acalmar os espíritos, acalmar a alma, acalmar a casa. A mulher é o seio. A mulher é a nutrição. A mulher é vida, manutenção existencial. Então, o que eu quero falar hoje, que me vem muito profundamente, é a principal ferida que nós mulheres precisamos curar é a ferida existencial. Foi o abandono que nós fizemos por nós mesmas. Nós nos abandonamos, nós mulheres. Nós precisamos voltar a confiar no amor que chega para nós. Nós mulheres somos completamente canal de amor. Nós somos os responsáveis para a manifestação do amor na Terra. Então, se você, mulher, não confia mais na vida, não confia mais no amor, o que vai ser do planeta Terra? Nós, mulheres, precisamos resgatar esse dom precioso de sentir a manifestação divina da vida que nós geramos. Se você já teve a oportunidade de gestar um filho, entre em contato com esse momento agora. Coloca a mão no teu útero. E se você ainda não gerou um filho, coloca a mão no teu útero. Fecha os teus olhos por um minuto e só sente o poder que tem dentro de você. Se você não fosse tão incrível, tão especial, tão amada, não lhe seria confiada essa grande missão de gerar vida. Abram os seus úteros. Confie no amor que chega através da vida. Nós mulheres, quando nós geramos um filho, nós aprendemos o amor de uma maneira muito mais potente e sublime. Então, eis o grande recado existencial. O que você precisa para se curar? Para voltar a confiar no amor da sua mãe por você, no amor de todas as mulheres por você, no amor do seu pai por você, no amor da sua família. O que você precisa para voltar a confiar no amor dos homens? Os homens não amam como nós amamos. A maneira dos homens amarem é diferente da nossa, mas é linda, é preciosa. Nós precisamos parar de criar a expectativa de que o homem nos dê algo que nós queremos. Nós precisamos olhar para a grandeza do homem e apenas identificar nele que ele tem algo diferente de nós. E então eu paro de ocupar esses espaços e eu confio. E se eu confio, eu relaxo. Experimenta fazer isso. Se você estiver sentada, levanta da sua cadeira. Respira fundo, coloca a mão no teu útero. Relaxa a tua perna, como se estivesse, sabe, dobrando a cintura, relaxa. Você também é amada. Os seres que chegam na Terra, nós, né, que somos seres preciosos que chegamos na Terra, nós experienciamos o amor através da mãe. Então, olha a divindade do ser mulher. Se nós sabemos que o amor ele é curativo, ele sela as feridas, nós precisamos nos curar para reconhecer de fato que esse amor ele vem para nós. E se nós estamos disponíveis para sermos amados, reconhecer o amor de fato que chega em nós, nós podemos fazer um exercício de olhar para a nossa mãe e olhar para todas as mulheres da família. Mas como que a gente pode fazer isso?
no passo a passo, na cura das feridas, do passo a passo. Lembra que eu falei das consciências? Então eu queria que você fizesse um exercício agora. Respira fundo, profundamente e deixa seus olhos fechados. E por um momento, permita que venha à sua mente o momento da sua infância, anterior aos teus 7 anos de idade, talvez. Se você não conseguir acessar nenhuma imagem, não tem problema, só te imagine criança. E sinta você mesma, criança. Deixe que a tua mente vá para algum lugar agora, da sua criança. Permita-se. E o grande ponto é você se reconciliar com a sua criança. Você vai lá, se reconcilia com ela através de um sim, de um olhar no olho, de um abraço. Talvez você tenha que dizer para a sua criança interna: eu sinto muito. Eu sinto muito por muitas vezes abandonar você. Por muitas vezes me abandonar. Eu sinto muito. Muitas vezes eu estou preocupada com o outro, eu estou focada em outras pessoas, eu estou focada no meu trabalho, eu estou focada nas obrigações e esqueço que tempo é vida e que eu mereço olhar para mim mesma, olhar e reconhecer a grandeza do ser que eu sou. Reconheça essa criança, acolha ela. E a criança que mais talvez mereça nesse momento da sua atenção é aquela ferida, aquela triste no canto, ou aquela que tinha raiva. Acolha as tuas emoções nesse momento. E talvez, se você se permitir, você vai acolher até mesmo aquela criancinha, aquela você, quando você nasceu. Quando você acabou de nascer, acolhe esse bebê. Permita que esse bebê seu, que é a alma chegando no planeta Terra, ele se integre no seu ser, do jeito que foi. Permita-se reconciliar-se com o bebê que você foi dentro da barriga da sua mãe. Permita-se se reconciliar com as emoções que você sentiu e deixar que a mamãe sinta as emoções dela. E que por mais que você tenha sentido um abandono da mãe, uma rejeição da mãe, por mais que você sinta nesse momento o peso das mulheres, permita-se aceitar tudo como foi. Reconhecer que do jeito que foi necessário para você nascer. E que não é sua função salvar as mulheres da sua família. É sua função levá-las para o futuro. É sua função levá-las para a vida. Existe um pedido. Seja mais leve do que nós fomos. Seja mais feliz do que eu fui, diz a sua mãe. Seja mais feliz do que eu fui, diz sua avó. Seja mais feliz por merecimento. Toma o amor da sua mãe, da sua avó e seja feliz. Seja feliz. Respira profundamente, escuta a sua criança no coração. E então você vai se permitindo aceitar tudo como foi, integrando todas as partes, sem julgamento. Ai, sinta a força da vida que chega para você. Sinta a força existencial que é ser mulher. E se você sentir alguma resistência nesse momento, tudo bem. Apenas reconheça que tem resistência e que talvez você tenha que pedir ajuda para alguém para olhar para isso. Você não está só. E só respira profundamente. Acolha-se. E talvez, se você se permitir, tenta reconhecer o amor da mãe. Tenta sentir o abraço da vida. Isso não tem a ver com afeto, tem a ver com a vida. Mesmo que a tua mãe tenha sido ausente, mesmo que a mamãe tenha morrido quando você era pequena, mesmo que talvez a mamãe tenha cometido suicídio, mesmo que a mamãe tenha que ter ido embora, mesmo que você tenha sido adotado, olha para tua mãe biológica e reconheça e sinta-se abraçado como luz, como chuva de luz. Sinta-se abraçada pela vida. Te vejo em todas as cores, te sinto nos primores que minha alma me mostrou. Te ouço na voz do vento.
cores te sinto nos primores que minha mão me mostrou. Te ouço na voz do vento iluminando o pensamento, me lembrando do amor. E no amor amando eu vou, e no amor amando eu sou. E esse amor, sinta como se ele estivesse purificando agora o teu útero, acolhendo todas as memórias do jeito que foram, acolhendo todas as dores e também todas as alegrias das mulheres, porque as mesmas mulheres que sentiram dores, elas também bailaram, elas também dançaram, elas também gozaram, talvez algumas não, mas elas, muitas delas sim. Todas nós mulheres temos a força do feminino. Todas nós mulheres temos em algum lugar na nossa história aquela que sentiu muito prazer em tudo. Então se conecta com essas mulheres. Permita-se se iluminar, purificando esse teu útero, purificando o seu coração, soltando toda e qualquer intenção de julgar as mulheres da tua família, de julgar os homens. Sopre suas feridas e diga a essas suas feridas: eu vou cuidar de você. Sopre como uma mãe sopra a dor de uma ferida de uma criança. E cuide das suas feridas que estão te atrapalhando muitas vezes de seguir. Talvez a sua ferida esteja numa memória infantil, no distanciamento da sua mãe. Talvez a sua memória de ferida esteja numa coisa que aconteceu com você, num abuso, numa dor. Vai curar isso. Não é com o vídeo que você vai curar. A minha função aqui é te despertar o desejo de não desistir de si mesma. Não desista de si mesma. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para brilhar na vida. Nós, mulheres, somos encantadoras. Nós distribuímos o amor, o sorriso, a docilidade. E esse reencontro consigo mesmo, essa docilidade, é um direito seu. É um direito de viver e de celebrar. Eu sinto que a minha maior motivação de falar com você hoje é te estimular. E se você agora quiser abrir os olhos e sentir na sua... Olha para o espelho, talvez. Vai na frente do espelho. Vai na frente do espelho e se reconcilia consigo mesma. Tem uma música que eu gosto muito, que faz a gente dançar. Essa música, vou botar agora. A gente dançar numa celebração de que eu existo e eu me amo, posso me amar. E se você sentir dificuldade, apenas se cure. Se você está comigo agora, levanta dessa cadeira e dança essa música e canta. Me amo, me perdoo, me aceito e me liberto. Me amo. Canta. Me perdoa. Chora. Se entrega. Deseje do fundo da tua alma. Deseje do fundo da alma se curar. Apenas acessa esse desejo de ser feliz. Me amo, me perdoo, me aceito e me liberto. Me amo, me perdoo, me aceito e me liberto. Me amo, me perdoo, me aceito.
precisa curar para voltar a confiar no amor? O que você precisa curar para voltar a celebrar a vida? Soltar os pesos e celebrar a existência. Você é incrivelmente especial. E você precisa saber disso, lembrar disso, todos os dias. Cure-se. E cada mulher que se cura contribui para curar muitas outras. Cure-se. Um grande beijo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa um dia se dar um abraço pessoalmente. Até mais.